sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Nós estamos iniciando hoje, né, na verdade, semana passada online e hoje presencial, a nova série de palavras do Arena que significa essencial. O que é essencial na nossa vida? Pode sentar. Talvez para você o essencial seja ter uma equipe de louvor ministrando durante a Arena. E nós iniciamos essa série sem ter uma equipe de louvor ministrando, para mostrar que o essencial não são os instrumentos, mas são os adoradores que se reúnem, amém? E você é adorador. E a palavra de Deus diz assim, que o Pai, Ele busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, enquanto as meninas vão preparando o vídeo da oferta. E você vai falar assim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Eu quero contemplar o teu nome, a tua beleza, todos os dias, independente das circunstâncias. Eu te louvo com e sem uma equipe de louvor. Eu te louvo pelo que o Senhor é. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. E quem vai ministrar para vocês é o líder da Arena, amém? Que deu um jeito de estar presente. Vamos lá. Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem com vocês? Deixar uma palavra de Deus para vocês. Vim aqui deixar uma palavra de Deus para vocês. Refletindo um pouco na vida de Abraão. A gente pode ver lá em Gênesis 22. A gente pode ver lá em Deus Gênesis põe Abraão à 22. prova, olha só. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou. Algum tempo depois, ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaac, seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha eu vou te mostrar, né? Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac, pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Daí um pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaac perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, não me faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor Deus, que abençoarei você ricamente. E aí ele continua falando sobre a descendência de Abraão.
Mas olha que interessante o que Deus nos fala. Deus ele primeiro ele coloca o nosso coração à prova. E muitas vezes nós somos colocados à prova, muitas vezes, né, como eu já vi pessoas negociando, né, os princípios, o princípio do dízimo, o princípio da oferta, porque no pensamento que vai faltar no final do mês, no pensamento que não vai dar certo, no pensamento que vai chegar no final do mês e não vai ter, né, mas Abraão, ele cria o contrário. Né? O sacrifício de Abraão não era um sacrifício, né, de dinheiro, não era uma oferta de dinheiro, mas para ele era tudo que ele tinha. Abraão era um homem com muitas posses, mas o único filho que ele tinha, o único herdeiro, Isaac, era a herança que ele tinha. Né? Ele estava disposto a entregar para Deus. E muitas vezes nós negociamos aquilo que nós entregamos para Deus, negociamos aquilo que Deus nos pede. Né? Eu sei que algumas pessoas entraram no pelotão, eu sei que algumas pessoas, né, são parceiros de Deus, e nesse tempo de incerteza, nesse tempo de tanta dificuldade, o que acontece? Né? A gente deixa de fazer, né? Porque somos seres humanos, temos erros, temos falhas, temos problemas, né? E isso sempre vai existir. Só que o que vai diferenciar quem você é o seu coração entender aquilo que Deus tem para você. Quando o menino perguntou, quando o filho de Abraão perguntou, quando Isaac falou para ele, pai, o que a gente vai fazer de sacrifício? Né? A gente tem fogo, a gente tem madeira, mas não tem o sacrifício. O que Abraão respondeu? Deus proverá. Essa era a fé de Abraão. Essa é a fé dele. E essa tem que ser a nossa fé, de não negociar aquilo que Deus nos pede e entregar sem pensar, né? É interessante que ele fala aqui também, né? Que Deus falou com Abraão e no dia seguinte, lá no 3, no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada. Abraão ele estava preocupado em obedecer. Abraão ele queria obedecer muito rápido. Né? Então, se Deus te pediu, se você tem seu dízimo, se você tem sua oferta para fazer, em nome de Jesus, obedeça rápido. Né? Não olhe para o que você tem, né, muitas vezes na sua conta. Eu já olhei para minha conta e eu olhei e falei para Deus, eu vou ficar no vermelho, né, mas eu não vou deixar de ser fiel. Né? Já foi um testemunho meu e Deus não me deixou desamparado. Né? Ele fez, eu não deixei de ser fiel, mesmo não tendo. Né? Então, assim, coloque seu coração nessa palavra. E Deus vai te abençoar ricamente. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele vai fazendo. Voltei, alguém me cortou. Creia que Ele vai fazer na sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Galera, sua oferta, o seu parceiro de Deus, prepare agora a sua oferta, seu parceiro de Deus, em nome de Jesus. Nós temos maquininha, quem quer passar maquininha aqui com a Axa? Que palavra top, a gente creia, fé, sem pensar. Abraão foi abençoado, a gente pode, a gente é filho de Deus. Amém. Amém. Você que já preparou, pode trazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Só tu és santo. Olha lá, Oswaldo. Só tu és santo. Não há outro quanto. Nós temos ofertas da reforma também. Nossa igreja está em reforma. Tem muita coisa para fazer, né, Juliano? Bastante, né? E você que pode semear algo para ofertar na reforma da nossa igreja, né, fiquem à vontade com a sua doação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há outro como tu. Amém. 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 Quem vai contar já pode vir aqui, em nome de Jesus. Vamos se preparar. Voltei, alguém me cortou. Creio que Ele vai fazer na sua vida e te abençoar em nome. Voltei, alguém me cortou.
Creia que Ele vai fazer na sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Galera, tô com saudades, morrendo de saudade de vocês, com saudades do Arena. Já já estarei de volta no mesmo ritmo. Vão pra cima. Deus abençoe. Como a adoração suave, Pai, essas ofertas, esses dízimos, e Pai, cada petição em nome de Jesus, que haja movimento dos Teus anjos agora, em nome de Jesus, sobre a causa de cada pessoa. Nós somos um povo abençoado, Pai, porque nós temos o Senhor, Pai, o Senhor que provém tudo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Rei da Glória. Amém. Temos um vídeo aí da nossa palavra. Desliga a luz número 1, em nome de Jesus. Número 2 também. E vamos ao vídeo da semana, com Daniel Juan. Renda-se. O que te impede hoje de você se render? O altar é um lugar, é uma posição. O altar é vida. E hoje você tem a oportunidade de se entregar, de se prostrar ao Senhor. Talvez toda a sua vida você buscou por redenção e ela nem estava tão longe assim. Então faça isso, porque o altar está disponível para você. Uma salva de palmas. Amém. Amém! Saudade de vocês também, né, gente? Vim aqui substituir o líder, né, que apareceu por vídeo. Para quem não sabe, o Avelino, ele passou por uma cirurgia na semana passada. Acho que foi, né, de semana passada. Mas já teve alta, está em casa, está em recuperação, em excelente recuperação, graças a Deus. Então, continuem orando por ele. E ele é aquilo que estava escrito na camiseta dele, né? The Warriors, enrolei aqui na hora de falar. O guerreiro, Avelino é guerreiro. Né? Ele quis participar. Não foi nada obrigado, viu, gente? Ele que quis, falou, não pode deixar, eu quero participar, eu quero estar junto, porque nada pode parar um adorador, amém? Nada pode parar aquele que sabe para que nasceu, aquele que sabe qual o seu propósito. Você pode estar em casa, se recuperando de uma cirurgia, você não vai deixar de cumprir o seu propósito. Você pode estar em casa nos próximos 15 dias por conta de um lockdown, mas você não vai deixar de cumprir o seu propósito. Nada e ninguém pode parar o propósito de Deus na sua vida, apenas você. Então, a partir do momento que você decide estar no propósito, você decide se entregar por completo, você entende que o seu chamado é maior do que a sua própria vida. E por isso, né, a palavra de hoje, o tema é renda-se. Né, quando a gente fala para você, se renda agora diante da presença de Deus. Né, fazemos um momento de altar, hoje não mais vindo aqui à frente, né, porque antes a gente vinha, fazia uma aglomeração boa aqui na frente. O chão ficava todo molhado das lágrimas que a gente chorava no altar.
Hoje nós não podemos mais isso por conta da pandemia, mas você continua fazendo na sua cadeira o nosso momento de altar, onde você se rende, onde você se entrega completamente ao Senhor. E é isso que Deus quer. E tem uma frase aqui do bispo Robson Rodovalho que fala assim: altares são lugares de consagração a Deus, não apenas lugares físicos, como local onde adoramos a Deus, mas posições que assumimos, as quais, da mesma forma, significam sacrifício de entrega, lugar de se relacionar com Deus. E é isso que Deus quer conosco. Quantos aqui, em algum momento da vida, já pararam para pensar o quanto Deus quer e espera que nós nos relacionemos com Ele? De verdade. Quem aqui já pensou? Levante sua mão. Quando Deus, Ele criou Adão e Eva, Ele criou para que tivesse relacionamento. A Bíblia fala que todos os dias Deus chegava no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Olha a importância que Deus dá para uma conversa, para um bate-papo, para um relacionamento. E os nossos altares que nós fazemos para o Senhor, eles nascem desse relacionamento. Eles nascem dessa entrega. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui o que foi um divisor de água na sua vida, você vai entender que aquilo que foi um divisor de água na sua vida foi um altar erguido ao Senhor. E todo o altar, ele fala de você se render. Ele fala de você se entregar por completo. E Fer, eu quero saber como tem sido os seus altares, assim, né? Conta para mim, para nós, né, gente, na verdade, um altar que mais te marcou, assim, que foi um divisor mesmo, que você falou assim, olha, depois deste dia, depois dessa situação, depois deste altar, eu realmente mudei. Olha, na hora que você falou, pastor, eu já lembrei. É uma situação muito engraçada que aconteceu na minha vida. Porque eu cheguei aqui em Rio Preto em 2016, né? É algo que marcou demais a minha vida. Eu cheguei aqui em 2016, em janeiro, e na minha casa não tinha internet, estava de férias, não tinha aula, não tinha internet, não tinha nada para fazer. Eu nunca gostei de ficar assistindo televisão. Gente, não tinha nada para fazer. Aí eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. E eu, antes, né, a pastora lembra, eu era um jovem cristão convertido, mas muito louco, eu não lia muito a Bíblia. Muito pouquinho. Alguns versículos, muito pouco. E eu não tinha internet, não tinha nada para fazer, vou ler a Bíblia. E aí, gente, meu Deus, eu ficava 1, 2, 3 horas lendo a Bíblia. E foi assim, eu cresci espiritualmente muito, muito, muito. Algo que me marcou foi quando eu vinha nos cultos, eu tive as primeiras sensações de sentir o Espírito Santo, sabe? Eu sentia meus pés tremendo, ficava assim, ó. Foi lá no comecinho. E eu entendi que quanto mais a gente tem da palavra, assim, marca a minha vida, eu falo todas as células dos meus discípulos, palavra, 4 capítulos por dia no mínimo, palavra, porque foi algo que marcou meu relacionamento com Deus. Foi ler ali, eu comecei a louvar e foi muito marcante, muito maravilhoso esses momentos. Já achei muito interessante aqui, gente, porque olha só, o não ter internet e qual que era outra coisa que não tinha? E não tinha aula. Lembra, eu sempre falo que uma crise nos leva a um crescimento. E talvez, né, nós estamos entrando num lockdown agora segunda-feira e você esteja falando assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? 15 dias sem poder sair à noite, 15 dias sem poder me encontrar com os meus amigos, 15 dias sem poder ir para o colégio, 15 dias sem poder visitar alguém. O que eu vou fazer? Você tem a opção de, nesses 15 dias,
passar maratonando filme, série, ou erguer altares. Aproveitar esse tempo para ler mais a Bíblia, para ouvir mais louvores, para ler livros. Hoje o Fer lê até livros, né, Fer? Está lendo um monte de livro, tá? Assim, tô orgulhosa demais dele. Né? E realmente era isso, ele tinha acabado de se converter, né? E talvez não via essa necessidade, né, de ler a palavra de Deus, e quanto a leitura faz uma diferença, né? Enorme, enorme. Lá está tudo, né? Lá está tudo. É o nosso guia. E outra situação que Deus mostra da importância, né, dele querer conversar conosco, querer se relacionar conosco, é no propiciatório. A nossa arca não está aqui, né? A gente tem uma arca na entrada da igreja. A arca, ela ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo. O tabernáculo, ele é dividido entre átrio, santo lugar, santíssimo lugar. No santíssimo lugar ficava a arca, e em cima da arca é chamado propiciatório, o lugar que fica o desenho dos 2 anjos. E ali era o lugar onde o sumo sacerdote ele ia para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque com o pecado houve a separação. O pecado separa o homem de Deus, houve a separação. Então, o homem não tinha mais aquele livre acesso à presença de Deus, mas Deus, olha lá, eles estão trazendo a arca, tem que trazer da maneira certa, né? Tinha que ser nos ombros, só os sacerdotes. Porque senão eram fulminados. Ai, Jesus, quebrou a arca, foi fulminado. Ainda bem que nós estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. O celular da Mi quase foi fulminado, porque ela tocou na partinha da arca. Bota aqui no meio, ó. Então essa é a arca, né? 4 sacerdotes. 4 sacerdotes. E a presença de Deus, ela ficava guardada dentro deste lugar, né? Representava a presença de Deus. E essa foi uma maneira que Deus ele criou para que ele continuasse tendo relacionamento. Através de Jesus, nós sabemos, né, que não precisamos mais de um objeto. Hoje nós temos livre acesso. E até nisso nós podemos ver. A morte de Jesus na cruz foi para que eu e você tivéssemos livre acesso, para que nós pudéssemos conversar com o Senhor. E conversar é erguer altares ao Senhor. E como nós erguemos altares? Eu vou falar do meu. É algo assim que na minha vida marcou muito. Na minha adolescência, eu ia de férias para o sul de Minas, e lá eu ficava reunida com o pessoal da igreja de lá, era tudo comunidade evangélica na época, aqui não, né, Ribeirão, lá eu era de Ribeirão, e ali tinha um grupo de jovens muito sedento por Deus, e eu já era sedenta por Deus, mas eu queria algo além, e ali, longe dos meus pais, na casa da minha tia, sem muitos amigos, né? E olha que interessante, foi uma crise também, né? Porque eu estava com um tempo ocioso, então eu comecei a buscar um novo nível de relacionamento com o Senhor. E ali eu lembro que foi um divisor de águas. Eu lembro que o pastor, né, o Flávio, ele era meu líder no louvor na época. Eu era muito novinha, devia ter uns 13, 14 anos. E eu morria de vergonha de orar alto. Quem aqui já teve essa vergonha? Eu tenho. E ele, gente, olha só como que ele me conquistou. A gente fazia a rodinha lá da equipe de louvor, ele era meu líder também numa banda que a gente tinha de gospel, de rock gospel, e ele falava toda semana, Gra, ora hoje. Eu queria matar ele. E eu falava, não, você sabe que eu não oro alto, eu não vou orar. E eu lembro que quando eu voltei de Ouro Fino, depois dessa minha experiência com Deus, de estar lá com aquele grupinho, né, e
de me libertar de toda a timidez. Eu voltei, e eu já voltei assim, eu tinha certeza que ele ia pedir para eu orar. E quando ele falou, Gra, ora, eu falei, oro. O pessoal fez assim, ele falou assim, como assim? Ela vai orar, né? E eu lembro que eu fiz uma oração longa, acho que tudo que eu não tinha orado antes na vida, ali na equipe de louvor, eu orei naquele dia. E, obviamente, né, conhecendo o pastor de vocês, como vocês conhecem, ele tirou um sarrinho de mim, porque a minha oração foi muito longa. Tipo, achei que não fosse mais ter ensaio, né, porque você resolveu pegar o horário do ensaio só para orar. E foi algo, assim, que me fez romper. E, a partir deste altar, assim, que eu ergui ao Senhor, o meu relacionamento com Deus mudou muito. E tem uma pessoa aqui, ela não sabe, mas eu vou chamar, que eu tenho conversado bastante, é uma pessoa que eu tenho visto o crescimento muito dela através de altares que ela tem decidido erguer ao Senhor, e com isso ela tem vivido uma transformação na vida dela, que é a Milena. Vem cá, Mi. Uou, Nem avisei antes, de propósito. Ousados. Pode vir. Você vai sentar aqui do meu ladinho. Tem mais uma cadeira, né, gente? Pode ser que eu chame alguém. Ficar de olho aqui no relógio. Por que eu pensei na Milena? Mi, faz quanto tempo que você tem vindo na igreja? Seu tempo aqui de conversão. Tem que ligar. Pronto. Eu comecei a vir em outubro. Outubro, então vamos lá. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente está em março? Março. 5 meses de conversão. 5 meses onde, um certo dia, o Fernando e a Luana pararam numa sorveteria para evangelizar. Né? Eu não sei direito a história, ela estava lá ou Não, eu não estava. os seus pais? Era minha irmã e minha mãe. Então, conta para nós como que foi que aconteceu isso. Eu já estava à procura de uma igreja, fazia um bom tempo, eu sentia que eu devia voltar. E num dia, não lembro qual dia foi, o Fernando e a Luana foram evangelizar na praça, e eles acabaram parando na sorveteria. Ai, gente, eu tô tremendo. Eles acabaram parando na sorveteria. E logo que eles saíram, acho que até minha mãe pediu para você orar por mim, que eu não estava muito bem na época. E logo que eles saíram, minha irmã já me ligou, já me contou. E aí eu fiquei a semana inteira, Bruna, a gente precisa ir nessa célula. Fala com ele, que eu quero ir nessa célula. Seu primeiro encontro, então, foi na célula, não foi na arena? Não, foi foi, no culto, foi na célula. que era aqui na igreja. Era aqui na igreja, época. isso. Hoje a célula é na casa dela. Ô Mi, e conta para nós o que mudou na sua vida, né? E dentro desse pouquinho aqui que nós explicamos, né, sobre o que é um altar, quais foram os altares que você foi percebendo, que você foi erguendo, e quais as mudanças que isso foi te trazendo? Eu acho que o meu primeiro altar foi a renúncia. Eu tive que renunciar a muita coisa. Muita coisa que eu achava que era importante, muitas pessoas que eu achava que era essencial. Eu tinha uma carência muito grande, então a minha projeção sempre foi nas pessoas, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, e foi minha primeira renúncia. E foi meu primeiro passinho de intimidade com Deus. E o que isso te trouxe? Foi fácil renunciar? Não. Alguém aqui acha fácil, gente, renunciar? Não é, né? Doía muito. Dói. E ver a reação das pessoas, de quem eu amava, sabe? Ninguém estava entendendo, ninguém compreendia. Foi o mais difícil. Se sentiu rejeitada? Muito, muito. E eu tentava explicar e ninguém entendia. Falava, você não está valorizando o que a gente fez por você até agora, você está virando as costas para quem te ajudou, porque era o que eu tinha, né? Uhum. E aí foi difícil. Foi difícil. E o que te fez, o que te levou a permanecer, a continuar? Para ser muito sincera, a princípio eu não estava entendendo. Eu não queria vir, eu não queria estar aqui, mas tinha algo muito maior que me fazia vir. E teve um dia, foi numa vigília, o Fernando sempre me insistia para eu vir na vigília, e eu negava. O Fer é líder dela, tá, gente? Vai lá, porque senão ele vai morrer aqui do lado. Toda hora.
Ousados. E aí um dia ele me chamou, eu virei e falei assim, vamos. Aí ele, nossa, foi fácil assim hoje? Eu falei, vamos. E eu vim na vigília, eu fiquei encantada, porque eu permiti, eu me entreguei de verdade. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar, né? E aí já não tinha mais como eu fugir. Eu me sentia bem aqui, era o único lugar que eu estava bem, meu vazio ia sumindo aos poucos, e aí eu não consegui mais resistir. E para quem não sabe, neste final de semana passado, né, nós saímos, né, gente, de uma conferência, da conferência... Eu tô lembrando a camiseta. Sempre foi Deus. E já embarcamos no Revisão de Vidas, né? Então, a Milena, ela passou pela conferência e já embarcou no Revisão de Vidas dela. Como que foi, Lu? É que a Lu é líder dela, né, gente? Então, assim, automaticamente, a gente olha o discípulo, pensa no líder e mistura todos os nomes. Como que foi para você, Mi, a sua trajetória até o revisão e pós-revisão de vidas? Embora, assim, é muito cedo, né? Faz uma semana de revisão. Até o revisão, a gente até conversou essa semana. Até o revisão eu tinha muita vontade de estar aqui. Eu queria muito conhecer a Deus, eu queria muito ter intimidade com Deus, então o meu querer era muito grande. E no revisão eu entendi que querer não é o bastante. Querer é muito fácil, a gente querer ser curada, a gente querer ser liberta. Eu acho que não existe no mundo uma pessoa que não queira sentir a felicidade de Deus. Mas até o revisão eu entendia que era isso. E no revisão eu entendi que não é querer, é decisão. Gente... Uma salva de palmas! Na nossa conversa dessa semana, ela falando, eu falei, para. Eu falei, vou anotar. Anotei lá num papelzinho, falei, vou usar isso na vida, né? Querer é diferente de decidir. Pastora, me explique isso direito, vou explicar. Pensa em algo que você quer muito, mas que até agora você não tomou nenhuma atitude para fazer acontecer. Então não basta querer. Você precisa ter a decisão de dar um passo à frente, a decisão de sair da sua zona de conforto, a decisão de abrir mão de todas as desculpas, né? Que eu acho que o que mais prende uma pessoa são as desculpas. As desculpas que nós damos, né, gente, para nós mesmos. Hoje eu tô aqui com o meu dedo todo machucado, né? Por isso que eu não fiquei pulando aqui no louvor. E eu cheguei a falar pro Fer, olha, eu acho que eu não vou dar conta, eu não dormi a noite toda com dor no dedo, tô aqui com remédio o dia inteiro, já passei um tanto de anestésico, já taquei remédio, já tomei remédio, e meu dedo não para de doer, não para, né? E já tinha deixado ele preparado. Eu falei, não, gente. Aí eu lembro que comentei com a Alessa, ela disse assim, ai mãe, só fazer sentado, faz uma sala de conversa, arena mesa, né, que a gente chamava esse momento nós de mesa. Eu falei, né, falei, vamos deixar. E eu morrendo de vontade de vir mesmo, já tinha falado até com a Avelina, nossa, eu estou doido de vontade de ir, né, mas olha só, por quê? Porque no momento onde a gente percebe que existe algo que pode nos impedir, mesmo algo que eu queira muito, a minha tendência, né, a nossa tendência é parar na desculpa. Enquanto eu deveria o quê? Decidir, olhar além. E é isso que nós precisamos aprender. A orar, olhar além dos limites, além das circunstâncias. Quais têm sido, né, as nossas desculpas para não ler a Bíblia? Né, o Fer falou aqui que ele fala para os discípulos dele ler 4 capítulos no dia. No mínimo. No mínimo. Isso é regra dele, não é regra minha, tá? Nem da igreja. Isso é dele, ele conhece os discípulos dele. Né? Mas tem pessoas que não conseguem ler um versículo no dia e falam, é que eu não tive tempo. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, falou assim, olha, a hora que você for no banheiro, ao invés de olhar o WhatsApp, lê a Bíblia.
Porque eu sei que você lê a Bíblia, já que você olha o WhatsApp na hora que você está no banheiro. Entende? Então, são desculpas que nós vamos criando para não levantar altar. Só que são os altares que nós levantamos que nos aproxima de Deus, que nos leva para o nosso propósito, que nos leva para o nosso chamado. E isso é essencial na nossa vida. É essencial o se render, né? Que fala de você, quando você para numa blitz policial e eles te rendem, qual o seu posicionamento no momento? O que você faz? Não é? Por quê? Porque você está se rendendo. E se render a Deus é isso, é você abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu querer, são as renúncias. Abrir mão das desculpas e falar, eu me rendo, eu estou aqui. Faça em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. É você priorizar, é você colocar na sua rotina o que é primordial na sua vida. Que quando nós levantamos altares, a palavra de Deus conta, né, lá em Êxodo, sobre a nuvem que seguia o povo. É o povo que seguia a nuvem, né? À tarde era a nuvem, à noite era a coluna de fogo. Isso mostra o quê? Que para quem ergue altar ao Senhor, você tem proteção, você tem quem guiar. Nós guiamos a palavra de Deus, nós guiamos os princípios do Senhor. E é fácil, Mi? Não, nem um Conta pouco. aí, então, fala Nem pra um gente. pouco. Tem dia que vem as incertezas, vem os medos. Você teve difícil. vontade de desistir nesses 5 meses? Muitas. Quase todo dia. Quase todo dia eu pensava. Até essa semana mesmo, eu pensei, falei assim, nossa, será? Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não mereço isso. E aí é na hora que vem a decisão, né? A gente pensar, não, eu sou filha de Deus, eu tenho todo o direito de conseguir isso e manter firme. Não é fácil. 2 palavras que eu achei interessante, Fer, que ela falou aqui. Eu não mereço e eu tenho todo o direito, porque eu sou filha. Nós não merecemos. Gente, não existe nada no mundo que a gente faça para merecer. O que Deus é na nossa vida. Ontem, estudando a Bíblia, eu estava falando, gente, que às vezes eu paro e falo, Deus, o Senhor é muito louco. Como que pode o Senhor me usar? Né? Até lancei um desafio para eles lá na hora e falei assim, será que você se escolheria para ser usado? Será? Mas Deus, Ele usa as coisas loucas do mundo, né? Deus, Ele trabalha com os improváveis. Então não é merecimento, mas é um direito, como filho. Que todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna filho. E como filho, eu tenho direito àquilo que é do meu Pai. E a missão, o chamado, o propósito, esse relacionamento é algo que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós passamos a ter, então, esse direito, né, esse direito de livre acesso, esse direito de nos relacionarmos, esse direito de falar com o Senhor. Quantos aqui falaram com Deus hoje? Pastora, como que eu faço para falar com Deus? Eu preciso de um ritual. Tem que ser só, e entre no seu quarto de porta fechada. É só assim? Não. Pastor, eu posso falar com Deus peladão tomando banho? Quem acha que pode, gente, uma coisa dessa? Claro que pode. O quê? Não, não. Olha lá, que coisa linda. A Mirella, de perninha cruzada, lavando louça e falando com Deus. Gente, eu já tive
Já ergui muitos altares para o Senhor lavando louça. Parava de lavar, chorava, ajoelhava ali no chão, e Deus me visitava. Não tem hora, não tem lugar. Então entende que quando eu deixo de fazer, realmente são desculpas. Né? Eu posso orar dirigindo, desde que não feche os olhos, obviamente. Né? Eu não esqueço, a gente tem o testemunho de uma pessoa aqui da igreja que ela se converteu, fez o revisão e ela saiu assim, né? Que a gente saiu do revisão explodindo, e a pessoa muito sanguínea e tudo, e ela tinha que pegar a estrada para viajar. Ela não morava na mesma cidade. E naquele mês ela levou um monte de multa, um monte. Por quê? Porque ela botava o louvor no carro. Botava lá Fernandinho, aquelas músicas agitadas, né? E esquecia da vida, gente. Acelerava e orando, agradecendo, e não via radar, e não via placa de limite de velocidade. Né? E pensa, né? Primeiro mês, aí depois tem gente que vai querer culpar o diabo, né, gente? Tem nada a ver o diabo. Tem que não prestar atenção. Então, mas pode ir dirigindo. Pode enquanto você está na rua, né? Vão te achar louco. Mas amém. Fala, eu sou louco por Jesus. Amém? Fê. Aqui fala assim, ó, que para manter o altar é necessário estar debaixo da nuvem de Deus. A nuvem de Deus fala de direção. É algo que nos dá a direção. No nosso mundo natural, né, falando aqui de igreja, de corpo, o que Deus usa para nos dar a direção? O Avelino fala muito, né? Deus tem 3 formas de falar com a gente. Né? Através da oração, você está lá orando, Deus fala, o Espírito Santo convence. Mas nesse momento tem um pouco do nosso sentimento, tem os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, mas tem um pouco do nosso sentimento. Lendo a Bíblia, Deus fala demais no nosso coração. Só que tem um jeito que não se mistura nosso sentimento com a direção, que é ouvir a nossa liderança. Exatamente. Pode, deve. Eu acho muito legal que todo esse processo eu sempre valorizei muito a liderança. Tanto os conselhos do Fernando quanto os seus. Eu sempre valorizei e segui, mesmo quando não era do meu agrado. Eu acho que isso é um dos passos importantes. Fala de novo essa frase. Mesmo quando não era do meu agrado. De novo. Mesmo quando não era do meu agrado. Gente, o líder, ele não vai falar algo para nós sempre. Às vezes fala, né? Deus é tão misericordioso que Ele permite. Mas não é sempre que a gente vai ouvir uma direção que é do nosso agrado. Verdade. Né? Muito verdade. E como reagir nesse momento? Faz birra, né? Sai da igreja, muda de liderança, Cabeção. muda de célula. Cabeção. Esse não é o líder que eu escolhi para mim. Não liga para o pastor e fala, pastor, quero trocar de liderança, porque esse não é o líder que eu escolhi para mim. Eu acho que Deus não quer que ele seja meu líder. É. Né? Culpa a Deus. Será que essa pessoa tem mesmo algo para me ensinar? Como que lida, Fer, com todos esses questionamentos, assim? Porque é natural a gente ter isso, né? E, de repente, o líder, ele não te responde, né? No WhatsApp, não te responde numa ligação, não liga para você no dia do seu aniversário. Quem aqui já passou por o líder não ligar para você no dia do seu aniversário? Levanta a mão. Todos. Gente, vai acontecer. Você tem 2 opções. Entender que ele é assim e que ele não vai ligar. Ou você ligar. E falar, líder, hoje é meu aniversário. Para mim é importante que você ore comigo. Que você me dê parabéns. Né? Mas como lidar com isso, Fê? Qual que é a receitinha médica, espiritual, para nesse momento, quando nós somos contrariados pela nossa liderança? Gente, a gente foi comprado, né, pelo sangue de Jesus.
A gente foi comprado, não somos mais nossos. Eu acho que é muito legal a oração modelo, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente está falando para a nossa liderança, olha, eu não gostei, né, desse jeito, olha, eu não gostei que você me fala desse jeito, a gente está tentando fazer o quê? Amoldar a nossa liderança segundo a vontade de quem? Nossa. Ah, mas o meu líder, ele tinha que falar comigo do jeito que eu quero. Então, está moldando a sua vontade, mas a oração modelo já fala, a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Quando eu espero que a minha liderança fale comigo do jeito que eu gosto, eu não estou dando espaço para que eu seja esticado. Porque imagina, se um pai, ele faz toda a vontade do filho. Aí eu vejo os status da Nayara falando da Thaísa, né? Ela está com quantos meses? Fez 6? 3. Isso porque eu vi hoje, né, a foto. 3 meses. E ela já é cheia de vontade. Imagina se a Nayara decide, não, olha, eu vou fazer todas as vontades da Thaísa. Né? Se ela quiser comer danoninho antes no horário do almoço, eu vou deixar com o meu danoninho. Se ela quiser me responder, eu vou deixar responder. Se ela quiser fazer isso, eu vou deixar. Eu não vou corrigir. O que vai ser dessa criança? Uma eterna criança. Quem é que conhece adultos infantis? Que fazem birra. Se você não faz à vontade, falta só a pessoa pedir chupeta, né? Dá vontade de falar, toma chupeta e cala a boca. Não é? Por quê? Porque alguém não amou o suficiente ao ponto de disciplinar, ao ponto de colocar limites. E o seu líder, ele está na sua vida para isso. Ele está na sua vida para mostrar para você que nem sempre as coisas são do seu jeito. Nem sempre o seu líder vai falar contigo na linguagem que você quer. Não vai. Só que o que vai fazer você crescer não é a forma como o seu líder fala, mas é a forma como você recebe. Entende? E aquilo que o Fer falou, não dá para você ficar se amoldando, né? Você que falou isso ou foi a Milena? Se ficar se moldando. Ah, eu vou fazer essa parte aqui, eu gostei, que meu líder falou, então eu vou fazer desse jeito. Ah, mas essa aqui eu vou fazer diferente, ele não precisa saber. Aí não é obediência, nisso não existe submissão, e nisso não existe crescimento. Pastora, posso falar uma outra coisa? É incrível que todos os ambientes que a gente está, quanto mais uma liderança, um gerente, alguma coisa, desafia a gente com um desafio novo, é porque está acreditando em nós. A gente sempre fala, né? Se o seu líder não tem te dado desafio, não tem pedido as coisas para você, talvez ele tenha deixado de acreditar em você. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se... é bem tranquila essa pergunta. Mas quem aqui já passou por um momento... que estava com saudade do líder pedir para fazer alguma coisa? Você estava lá, nossa, meu líder não manda mensagem para nada, eu queria tanto fazer alguma coisa. Quem aqui já passou por esse momento? Pode levantar a mão, eu já. Nossa, queria tanto que meu líder me pedisse alguma coisa para fazer na arena, na célula. Nossa, gente, eu já fiquei demais assim. E será que a gente, como a gente tem respondido as perguntas da nossa liderança? Porque a liderança, ela precisa ali, vamos para a obra, né, nas células, no nosso arena, há um desespero no nosso coração, gente, para ganhar novas vidas, para espalhar o evangelho. E aí, como que a gente tem respondido para a nossa liderança, para ela confiar em nós, para mais novos desafios?
e entra, Fer, até o outro lado. Será que o seu líder não está esperando você ser proativo? E você mostrar que você está pronto para ajudar? Porque às vezes a gente entra, cai nas desculpas, né? Eu não faço porque o meu líder não pede. Meu bispo não me liga todo mês pedindo para eu fazer as coisas. Entende? O Avelino fica te ligando toda semana, falando para você o que você tem que fazer na sua célula, na arena. E por que ele não liga, Fê? Que ele confia em mim para fazer todas essas coisas. Entendeu? Isso em vida profissional também, né? Com certeza, com certeza. Aqui tem outra frase do bispo Robson, que fala assim: Deus nos ensina a ter uma aliança com Ele. Nos diz que a chave da nossa vitória neste mundo é a aliança feita com Ele. Manter um altar de consagração a Deus é o mesmo que manter uma aliança com Deus. Em contrapartida, Deus também mantém uma aliança com cada um de nós. E essa aliança é refletida nas seguintes características. Primeiro, temos vitória sobre todos os poderes das trevas, as drogas, bebidas, sexo ilícito e tudo aquilo que nos levam para longe de Deus não tem mais poder em nossas vidas. Olha a importância de você levantar um altar, de você receber o Senhor na sua vida, de você fazer uma aliança com Deus. Ontem nós estivemos estudando a Bíblia e depois nós continuamos no Meet até quase meia-noite conversando. Nós ficamos ali 3 horas conversando, contando testemunho, um momento muito gostoso. Ficaram apenas 8 pessoas contando comigo, né? Mas foi assim, um presente que Deus nos deu. E uma das pessoas estava falando que ela veio na igreja um dia e ela voltou para casa e foi fumar o baseadinho dela, a maconhinha dela. E no que ela foi colocar na boca, que ela sentiu nojo, começou a passar mal, e não entendeu, né? E continuou tentando, não é possível, eu faço isso sempre, né? O que acontece? O que eu estou passando mal? A ficha caiu, falou, peraí. E ela falava assim, que ela achava assim, não, mas maconha não tem nada a ver, porque é algo natural, né? Quem fuma gosta de dar essa desculpa, né? Mas ela resolveu orar, falou, Deus, se não for o melhor do Senhor para mim, eu não lembro certinho os detalhes de como ela contou, eu vou parar de passar mal agora. Instantaneamente a pessoa parou de passar mal, pegou todos os negocinhos lá, que eu não sei como que chama, os negócios lá, das maconha, é bag que fala, não sei, gente, vocês que entendem, tem que me falar, tem bolufas, assim, né? Hã? Ah, gente, pegou a maconha, o cigarro e jogou tudo fora. E depois disso não pôs mais nada na boca. Entende? Por quê? Porque quando você ergue um altar, quando você faz aliança com Deus, você tem vitória sobre os poderes das trevas. Isso são poderes das trevas na sua vida. Se você tem caído em pecado, se você tem vivido em pecado, se você tem escolhido estar longe da presença de Deus, é porque você não tem levantado altares. E é por isso que você não está vencendo a força das trevas na sua vida. Porque aonde existe luz, as trevas se dissipam, as trevas vão embora. Temos também a garantia da prosperidade. A gente não está falando de uma prosperidade financeira. Prosperidade é muito mais do que finança. Mas em tudo que fizermos, a palavra de Deus nos garante que tudo que fizermos, nós iremos ver prosperar. Prosperidade fala de uma vida plena. E também temos saúde física, cura e restauração para a nossa vida e familiares. Então, essa é a importância do altar, essa é a importância de você se prostrar, essa é a importância de você se render. E essa série essencial,
ela fala disso, de coisas básicas que nós precisamos no nosso dia a dia. De você valorizar o seu devocional, seu primeiro tempinho ali do dia, onde você vai orar, onde você vai se consagrar ao Senhor. Você valorizar o culto. Nós vamos ficar 2 semanas sem culto presencial. Você vai sentir falta. E quando você voltar depois desses 15 dias, volte intenso. E não pare de ser intenso durante esses 15 dias. Esses 15 dias é para você mostrar a intensidade que você quer ter em Deus. Se a sua desculpa muitas vezes para não vir num culto foi falta de dinheiro para o combustível, agora você vai buscar na sua casa. E que isso não seja mais desculpa. Porque muitas vezes nós deixamos de receber algo de Deus porque nós não falamos, porque nós não abrimos uma certa dificuldade de liderança. Aproveite esses 15 dias para pregar o Evangelho. Gente, as pessoas estão desesperadas porque elas não têm Cristo e elas entram em crise. Aumentou 30% o número de pessoas que estão tomando Rivotril, porque elas estão desesperadas, elas estão com crises de ansiedade, porque elas acreditam no poder do braço delas, e Deus, Ele está nos chamando para o altar, Ele está nos chamando à dependência total dEle, Ele está nos chamando a falar o seguinte: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, é no seu altar que eu encontro força, é no seu altar que eu encontro plenitude, que eu encontro prosperidade, é no seu altar que eu encontro cura, é no seu altar que eu encontro restauração, é no seu altar que eu encontro salvação, é no seu altar que eu me lanço e me entrego por completo. É no seu altar. Então, nessa noite, eu quero te convidar a se render ao senhorio do Senhor, a se render à soberania do Senhor, a se render à grandeza do Senhor, a se render e a valorizar cada segundo que nós temos com Deus. Valorizar o estar amanhã no culto. Nosso, talvez, último culto, né? Talvez não, isso já é uma certeza. O último culto presencial do mês de março. E se não tiver mais? E se hoje fosse o último culto? E se a partir de amanhã nós fizéssemos parte da igreja perseguida, que não pode se juntar, porque é praticamente isso que nós estamos vivendo. Porque a igreja, ela foi considerada serviço essencial, mas estão fechando as portas da igreja. Mas é como eu disse ontem, estudando a Bíblia, eles podem até fechar a porta física da igreja, mas nós não vamos nos calar, nós não vamos nos render diante de uma pandemia, nós não vamos nos calar porque alguém está falando que não é tempo da igreja levantar a voz, pelo contrário, nós vamos levantar a nossa voz, nós vamos falar, nós vamos usar as nossas redes sociais. Quantas vezes você curtiu, comentou e compartilhou um post do Instagram do Arena? Quantas vezes? A gente tem aqui o Felipe, que é o líder de mídia.
A gente fica triste até, né, Fê? A gente comenta. Ele fala, pastor, o pessoal da igreja não entra, não curte, não compartilha. Sabe o que a palavra de Deus diz? Como virão se não há quem pregue? Muitas vezes você não tem coragem, você não é ousado. Deu um agrado agora, hein? Você não é ousado para ir botar sua cara nos seus status e falar de Jesus. Então, pelo menos compartilhe aquilo que nós colocamos para você. Coloca, engraçado, que quando era do mundo, botava lá, você bêbado, falando um monte de coisa. E agora tem vergonha de falar sobre Jesus. Como virão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Isso tem queimado no meu coração. É tempo de você se render ao senhorio do Senhor, de renunciar, como a Milena disse, às suas vontades. Eu não avisei a mim que eu ia chamar, e eu pensei isso desde hoje à tarde. E eu não chamei, porque eu sei o processo que ela tem vindo. E eu sei que ela não falaria não, mas ela teria tempo para se preparar. Nem sempre nós temos tempo de nos preparar. Você está pronto agora? O que você teria para falar para uma pessoa necessitada? Hoje é o tempo. Agora é o tempo. Deus, Ele conta com você. Mas antes de tudo, você precisa primeiro aprender a se render. Que lindo ver o Avelino fazer questão de participar do Arena. Ele fica cansado, eu sei, nós estamos acompanhando a recuperação dele. Quinta-feira ele deu a célula. Quem estava na célula deve ter percebido o quão cansado ele ficou. Não foi fácil. Mas ele entende que existe uma emergência. Existe uma emergência, um sinal de alerta. Teu coração neste momento, para falar de Jesus para os seus amigos, para falar de Jesus para os seus familiares, para fazer como a Bárbara, que abriu um grupo hoje com as amigas, não é uma célula, mas um grupo para as amigas começarem a abrir o coração e ela atacar Jesus nas amigas. Se elas estiverem assistindo o Arena, agora elas já sabem, vai se tornar uma célula. Por quê? Por conta dessa urgência. Quantos jovens poderiam estar aqui hoje? Quantas pessoas você convidou? Ah, eu vou esperar a célula voltar para o presencial para eu convidar. Não. Agora é hora de você abrir o seu grupo online, de você falar de Jesus para os seus amigos. Este é o momento. O dia de amanhã a gente não sabe. E essa pandemia tem nos ensinado isso. Ou a gente achava que ia ter outro lockdown, gente. E este pior do que o que a gente viveu o ano passado, né, esse de 15 dias. Quer falar alguma coisa, Fer? Para a gente encerrar. Som. A Milena falou hoje de manhã, né? Todos os dias uma nova... novamente, cada dia um novo passo? Não, todos os dias a decisão. Né? A decisão é todos os dias, todos os dias. A gente vai viver um lockdown. Isso não é um lockdown que vai parar a nossa vida para se conectar com Deus. O que vai ser? O que mais? Né?
Então, eu fico muito incomodado também, eu espero também, eu trabalho no serviço essencial de saúde, né, eu vou continuar trabalhando, mas eu também, assim, como todos, né, que a gente possa cada vez mais se conectar a essa presença, né, que a gente possa cada vez mais estar perto da presença do Espírito Santo. E a decisão o tempo todo Deus está ali, o tempo todo Deus tem algo novo, o tempo todo Deus tem resposta para tudo. Né? Isso mesmo. Fê, se o mundo terminasse hoje e você tivesse a oportunidade de falar algo para esse pessoal aqui, só de falar algo para quem está aqui, para quem está em casa, o que você falaria? Eu falaria, você precisa de Jesus. Jesus tem todas as respostas para você. Jesus é apaixonado por você. Ele está muito interessado em transformar a sua vida, te ajudar a realizar os seus sonhos. Né? Não desista dessa presença. Leia a palavra de Deus. Tenha intimidade com Deus. Deus criou Adão e Eva para ter relacionamento. E Deus está muito, muito querendo ter um relacionamento conosco. Né? Deus quer ver o nosso sorriso. Deus tem o Espírito Santo que pode nos consolar, nos motivar, nos fortalecer. Em Deus tem todas as respostas. Busque a presença de Deus. Isso é o que mais tem valor na nossa vida. Né? Pode faltar tudo, menos Jesus. Jesus é e sempre vai ser extremamente essencial. Palmas ao Rei da Glória. Amém. E você, Mi, o que você falaria? Falaria não, porque vai falar. Né? Eu acho que eu tenho que falar do meu testemunho, porque é o que acontece. Eu não era nada, eu não era ninguém. Uma vez o Avelino falou, né, que o preço do pecado é a morte. E, gente, eu estava morta. Eu já não tinha mais nada. Eu tinha uma dor enorme. E Deus me curou. É deixar Deus fazer. E nem nos meus maiores sonhos eu ia imaginar isso aqui. E Deus, Ele faz além. Então, tenham confiança e se entreguem. Isso. Eu estou na onda de João Batista. Arrependam-se, porque é chegado o tempo. Amém? Então, se prostre, né? Se renda aí onde você está. Eu não vou fazer, gente, por conta do meu dedo, se não consigo mesmo. Coloca a música da... Sempre foi Deus, aquela do Daniel Juan. E você vai levantar o seu altar agora ao Senhor. Você vai falar para Deus aquilo que você tem deixado tomar o lugar de Deus na sua vida. Estou sozinho aqui, sem o seu amor. Não sei entender por que tamanha dor. Está tão frio aqui, vou deixar pra trás. Eu quero desistir, eu não aguento mais. Não quero entender, não, ou saber todos os porquês. Só tira minha dor, Tu és o meu Senhor. Já posso sentir, já posso ouvir os anjos cantar e adorar. Sempre foi Deus. Já posso sentir, já posso ouvir os anjos cantar.
Sim, Deus. O Senhor sempre esteve aqui. O Senhor sempre esteve conosco. O Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Estou sozinho aqui. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano. O Deus que nos conhece pelo nome. Que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. O Deus que se importa. O Deus que ama de forma incondicional. O Deus que nos aceita, que nos resgata, que nos abraça. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Entregamos a Ti, ó Deus, as nossas vontades. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos sonhos. E declaramos: cumpra em nós a Tua vontade, cumpra em nós o Teu querer. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, guiados, ó Deus, pelas vozes dos nossos líderes, pastores, bispos, que são pessoas que o Senhor usa nas nossas vidas. Dizemos não às nossas vontades, ó Pai, para cumprir, para viver a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não vamos nos calar, nós não vamos parar. Nós continuaremos, ó Deus, exaltando o Seu nome em todo o tempo, declarando que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o grande eu sou. Nós Te adoramos, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se colocar em pé. Amém. Amanhã, o nosso encontro será às 18 horas. E a partir de segunda-feira, os nossos encontros serão online. E você tem oportunidade de mandar o link que você vai receber para todos os seus amigos, sem exceção. Faça uma lista já de transmissão. Deixa Deus te usar, o mesmo amor que te alcançou agora. Esse mesmo amor que fez com que você se emocionasse, né? Muitas pessoas aqui chorando. Este amor, ele precisa transbordar e alcançar outras pessoas. Deus quer te usar. Seja um instrumento nas mãos dEle. Não dá mais para ficarmos olhando para trás. O dia é hoje. A hora é agora. Amém? O Avelino quer falar alguma coisa, eu não sei o que é, vou botar aqui. Pode falar. Avelino? Avelino? Acho que eu não estou sabendo fazer. É mesmo, né? Obrigada. Não, gente. É só botar no Viva Voz, né? Eu não estava no Viva Voz, fala aí. Amém. O que eu tenho para falar é que muitas vezes a gente, como essa música falou aí pra gente, né? Não preciso entender o porquê, mas nós precisamos entender que Deus, ele age através de nós. É isso que a gente precisa entender, né? As coisas acontecem, as coisas vêm na nossa vida com o propósito dele. E muitas vezes nós passamos a vida sem entender. Mas ele sabe, ele tem o controle de todas as coisas.
Então, que em nome de Jesus, que todos, né, todos vocês possam receber disso e parar de olhar, de querer falar para Deus, Deus, eu quero o porquê, eu quero saber, eu quero o como, né, e simplesmente ter o coração aberto para Ele agir. Amém. Amamos você. Estou desligando. Fer? Amém. Eu vi que tem pessoas novas aqui na nossa arena hoje. Então, você que veio pela primeira vez, você que convidou, você que chamou, vem acompanhando com essa pessoa. Fica aqui na frente, ó. Vocês, tem um casal também, pode vir também, os 4 aí, os 2 casais, pode vir também. Vocês que trouxeram, né? Danilo, pode vir com seus visitantes. Pode vir com ele, Danilo, Amém. Ana. Amém. Glória a Deus. Vocês fizeram a melhor escolha. Parabéns. Uma salva de palmas para ele, gente. Fizeram a melhor escolha. E a gente faz uma oração todos os arenas, né? E é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias, né? Porque a gente aceita Jesus todos os dias, todos os dias. Seu nome, Mateus, já conheço, estudei com ele, Mateus. Olha, Mateus era discípulo de Jesus. Ó, fica a dica, hashtag. Qual é o seu nome? Mateus também? Seja bem-vindo. Olha, Mateus, tô Eduarda. brincando. Então, Mateus e Eduardo, eu quero convidar vocês para fazer uma oração. Vocês topam? Amém. Coloca a mão no coração assim, ó, as duas no coração. Feche seus olhos. Todo a arena vai fazer também. É uma oração que a gente faz todos os dias. Repete comigo assim: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo seu incrível amor. Pelo seu incrível amor. Senhor Deus. Senhor Deus. Eu quero aprender cada vez mais. Eu quero aprender cada vez mais. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro que tu és o meu Salvador. Que tu és o meu Salvador. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Escreve meu nome. Escreve o meu nome. Aí você fala o seu nome, Fernando. Graziela. No livro da vida. No livro da vida. E sela agora. E sela agora. Com teu Espírito Santo. Com teu Espírito Santo. Que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo. Que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo. E viver a tua vontade. E viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pode olhar para trás, tem uma surpresa para vocês, ó. Vocês, sejam bem-vindos, pode ler. Você é especial para nós, vocês são especiais. Amém, amamos vocês, viu? O pessoal foi pegar um presentinho para dar para vocês, um livrinho, tá? Pega lá já um livrinho lá. Acho que foi a Babi. Já foi pegar. Vai entregar. E amém, vamos fazer uma oração encerrando, amém? Aqui, Babi, obrigada. Pode dar para o Mateus e para Eduardo. Até decorei os nomes, foi fácil. Faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu declaro a bênção, a proteção do Senhor. Deus, sobre a vida de cada um aqui. Deus, declaro, Deus, que os anjos do Senhor estão acampando-se ao redor deles, ao redor da casa deles, ao redor dos familiares. Deus, que mal algum chegará à tenda dessa igreja, dos membros dessa igreja. Pai, estamos guardados pelo Senhor, cobertos, protegidos pelo Teu sangue. Dá-nos, ó Deus, um ótimo final de noite, Deus, e que nós possamos já ir para casa com a expectativa do culto de amanhã, porque nós sabemos que o Senhor vai continuar falando conosco, ao nosso coração, porque o Senhor é fonte inesgotável de sabedoria e de amor para as nossas vidas. Te amamos, rendemos-nos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Manda aí um coraçãozinho para 10 pessoas, e amém. Vocês estão liberados, a gente pede para que você não aglomere, nós temos um toque de recolher, 8 horas, a igreja precisa estar fechada, nós contamos com vocês. Amém.